Glória a Jesus! Aleluias! Nosso terceiro vídeo da leitura do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Graças eu te dou, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem me deste. Oh, aleluia! Eu te dou graça, eu te dou louvor, eu te dou adoração. Vamos continuar nossa leitura? E o nosso segundo tema desse capítulo 4, que está na minha Bíblia e na tua Bíblia também, é a narração em que Jesus ele é expulso de Nazaré. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Então, pela virtude do Espírito Santo, lembra que tudo que nós temos que fazer, nós temos que buscar a direção de Deus, né? Porque principalmente as coisas do Senhor. Se nós não tiver na direção do Senhor, igreja, não vai dar certo, né? Nós vamos enfrentar muitas lutas. É só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Então, pela virtude, o versículo 14 em diante, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de ir para o templo adorar o Senhor. Se você não tem o hábito, o costume de tomar seu banho, se preparar, ir para o culto, ir para o templo, você é igreja, mas temos o costume de falar de ir para a igreja, né? Mas lembrando que aquele local que você vai é o templo. A igreja é você, a igreja somos nós. Então, se você não tem o hábito de ir, passa a ter o hábito, porque o Espírito Santo está falando, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Sinagoga representava a igreja naquela época, representava o templo de adoração naquela época. Sabe esse local aonde eu vou congregar, aonde você vai? Então, é lá que você precisa ir. Você precisa criar hábito de estar lá. Porque Jesus era Deus e ele tinha esse hábito, ele tinha esse costume. Vamos copiar esse costume de Jesus. Vamos ser cópia de Jesus nesta área de congregar, de adorar o Senhor. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que maravilha! Você pensa que só ir lá para o templo tá bom? Olha, quando chega no templo, você tem que abrir as escrituras, sabe? E ler as escrituras para quem está lá. Pede oportunidade. Pastor, hoje eu quero recitar um versículo aqui, porque Jesus fazia isso. Deu para Jesus o livro. E lá no livro do profeta Isaías, deu para Jesus o pergaminho. Não era a Bíblia naquela época. Era o pergaminho, o rolo, onde é que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías, no seu capítulo, eu vou até ler lá Isaías, o capítulo que está falando esta palavra. Em Isaías 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Glória a Deus.